Sol em Câncer, ascendente em Sagitário, nó do norte em Gêmeos. 3 elementos diferentes, né? Sol em água, ascendente em fogo e o nó do norte em ar. Qual mensagem kármica? Mais do que você ter 3 pontos, né? Eu vou chamar assim, 3 pontuações, 3 posicionamentos em elementos diferentes, você tem que entender a história desse aprendizado. Né? Você diz que tem o nó do norte em Gêmeos, isso significa que tem o nó do sul em Sagitário, que é de lá que você veio. Então, tem o nó do sul em Sagitário e o ascendente em Sagitário. E isso também precisa identificar em que casa que cai esse nodo, porque você só colocou o signo, né? Tem o aprendizado dos elementos? Tem, mas tem muito mais informação que você pode extrair só desses posicionamentos, né? Então, se esse nodo sul em Sagitário estiver na casa 1, aí você tem um ascendente em Sagitário com um nodo sul em Sagitário de casa 1 e um sol em Câncer. Então, vem de um comportamento, né? De uma, vamos dizer assim, de uma expressão de individualidade, às vezes muito individualista, né? Muito voltado para a sua própria viagem nesse mundo, falando assim, porque é Sagitário, então Sagitário ele busca, né, conhecimentos, ele busca se expandir. Então, se esse nó do sul em Sagitário estiver na casa 1, está muito mais ligada à expressão da pessoa no mundo. E isso pode indicar, é claro que tem que sempre olhar os outros posicionamentos do mapa, mas isso pode indicar uma maneira da pessoa se colocar muito individualista e muito do tipo assim, olha, eu sei o que eu estou falando, acredita em mim, a verdade é essa, e eu não tenho muito papas na língua, né? Que a gente costuma falar. Porque o Sagitário é muito, muito direto. Ele fala mesmo e acabou, né? Ele não fica rodeando nem nada disso. E é um signo com muita... Ele é muito enfático, né? Então, ele pode ter se colocado a pessoa, você, não sei se o mapa é seu, né, de uma maneira, assim, às vezes até um pouco rude, tá? E o Câncer, que é a lição a ser aprendida agora, com esse nó do norte em Gêmeos, está buscando, né? Essa alma está buscando desenvolver um pouco mais de sociabilidade, um pouco mais de, vamos dizer assim, uma linguagem mais fácil das pessoas entenderem. Ele sempre olha, né, o signo de Gêmeos, ele sempre tenta agradar as outras pessoas, assim como o signo de Câncer, que busca fazer, né, acolher as outras pessoas, cuidar das outras pessoas. Então, é uma dinâmica completamente diferente daquela de onde a pessoa veio, né? Por quê? Agora ela precisa ser mais sociável, se harmonizar mais com as pessoas, interagir mais com as pessoas, ser mais simpático, ser mais, vamos dizer assim, até um pouco mais educado, né? Ou mais refinado na sua comunicação. Esse é o propósito da alma, tá? Se o nó do sul em Sagitário estiver na 1, o nó do norte vai estar na 7, então tem muito a ver com essa troca com o outro. Agora, se esse nó do sul em Sagitário estiver na casa 12, porque se o ascendente é Sagitário, o nó do sul em Sagitário pode estar na casa 1 ou na casa 12. Né? Então, se esse nó do sul está na casa 12, aí é vamos dizer assim, é uma história diferente, porque um Sagitário com o nó do sul na casa 12 pode ter se isolado muito do mundo nas vidas anteriores, em busca, às vezes, né, do conhecimento, da sua expansão de consciência, pode ter se ligado, né, desenvolvido o seu lado espiritual e hoje precisa trazer todo esse conhecimento adquirido em vidas anteriores para o dia a dia, né? Porque se o nó do sul está na casa 12, o nó do norte vai estar na casa 6. Então, tem que trazer esse conhecimento para o dia a dia e compartilhar. A função dos Gêmeos é compartilhar conhecimento. Essa é a lição do signo de Gêmeos. Então, é isso
que a pessoa, dona do mapa, se for você ou se for outra pessoa, está desenvolvendo, né? Você perguntou qual é a mensagem kármica, a lição é essa, tá? De se tornar uma pessoa mais comunicativa, trazendo, principalmente, compartilhando todo o conhecimento já adquirido em vidas anteriores com as outras pessoas, né? Seja no dia a dia de casa 6, seja nos relacionamentos, né, na casa 7. Então, dependendo qual é o eixo que estão esses nodos. Mas o mais importante é se tornar uma pessoa mais simpática, mais amorosa, mais sociável, principalmente, que o Sagitário muitas vezes não é tão sociável assim, né? Uma das versões do Sagitário, e daí que, em vez de querer impor a sua verdade, ouvir o outro, ouvir a opinião dos outros, adquirir, né, um pouco mais de flexibilidade para se comunicar com as pessoas, ok?